Então está pior. Ok. Temos 40, se calhar. Eu tenho o meu relógio sempre adiantado, sabem? São quatro. Ok. Isto é para não me atrasar, é um truque. Uma boa estratégia. Tenho mais 5 minutos, eu ainda tenho 16 e 5, pronto, está correto. Eu também faço isso. Também, pois é melhor. Depois ficam chateados porque o despertador está adiantado 10 minutos. Mas assim, tenho menos riscos. Sim, sim. Pronto. Ok, então vamos então começar. Está na hora. Estamos com 43, agora as pessoas vão se começar a juntar. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, em primeiro lugar, aos nossos palestrantes, ao professor Rui Santana, ao enfermeiro Hugo e ao enfermeiro Helder. Eu já os apresento mais, mas gostava de, antes de continuar, agradecer aos nossos participantes que vão juntar a nós hoje. Já vamos na terceira edição deste ciclo de webinars sobre estratificação populacional pelo risco. Hoje vamos falar portanto, temos acentuado o papel da estratificação como uma ferramenta para poder ajudar a redesenhar os modelos de cuidados ajustados às populações identificadas nos grupos populacionais, e hoje é o primeiro webinar e começámos pelo pico da pirâmide, pelos mais complicados, e vamos falar sobre gestão de caso. Para isso, convidei o professor Rui Santana. O professor Santana quer para nos fazer uma pequena palestra sobre o conceito de gestão de caso e fazermos aqui alguma atualização sobre esta temática. O professor Rui Santana é professor catedrático do Departamento da Escola Nacional de Saúde Pública, ligado ao Departamento de Política e Gestão de Sistemas de Saúde, é membro do Centro de Investigação em Saúde Pública, é atualmente subdiretor da Escola Nacional de Saúde Pública e membro do Conselho Pedagógico, Científico e de Gestão. Mas, acima de tudo, é, talvez em Portugal, a pessoa que mais se tem dedicado ao estudo, ou tem dedicado, ou tem orientado estudos sobre integração de cuidados, quer integração horizontal, quer integração vertical de cuidados e, como alguns se lembrarão, foi o coordenador e chefiou um grupo de trabalho em 2012, 2013, que a PAFIC teve o cuidado de colocar no site como bibliografia para a sessão, um grupo de trabalho do Ministério da Saúde sobre a integração de cuidados, em que o conceito de gestão de caso e de gestor de caso foi muito bem estudado e que na altura, lembro-me bem, gerou muita polémica e portanto também é interessante ver como a poeira assenta e no fundo a verdade aquilo que é correto acaba por vir ao de cima. Muito obrigada, professor Rui Santana, por ter aceito o nosso pedido, porque consideramos que não podíamos tratar desta matéria hoje sem ouvi-lo, sem ouvir os seus conhecimentos. Depois, como sempre, temos duas situações práticas de gestão de caso em Portugal, uma ligada às unidades de cuidados da comunidade, com o enfermeiro Helder Filipe. O enfermeiro Helder Filipe é enfermeiro especialista
e mestre em saúde comunitária da Unidade de Cuidados da Comunidade de São Mamede de Infesta, de Matosinhos, e vai-nos dar conta de um trabalho que fez nesta área na sua unidade de cuidados comunitários. O outro palestrante é o enfermeiro Hugo Mendonça. O enfermeiro Hugo Mendonça é enfermeiro pós-graduado em gestão em saúde e neste momento é mestrando da especialidade médico-cirúrgica para a pessoa com doença crónica na ESEL. É da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. E ele integrou em 2016 o Núcleo de Integração de Cuidados da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que depois deu asa em 2017 ao arranque do programa de gestão de caso, de que ele é gestor de caso da equipa de Odmira. Mas vamos começar por ouvir o professor Rui Santana para nos fazer aqui o ponto de situação da gestão de caso, dos conceitos de gestão de caso e do que é que esta modalidade de cuidados significa. Professor? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por esta introdução, doutora Adelaide. Foi com muito gosto que aceitei o convite para estar aqui presente, por dois motivos. Primeiro, naturalmente, porque é sempre um prazer colaborar com a PAFIC, com a Portuguese Association for Integrated Care, e deixe-me saudá-la a si e na sua pessoa, portanto, toda a equipa que habitualmente trabalha na PAFIC, porque, basicamente, portanto, como sabemos, a verdade é que às vezes custa organizar este tipo de sessões, mas organizá-las de forma sistemática e de forma estruturada, como nós temos vindo a ver nos últimos anos, portanto, é sempre difícil, é sempre complexo e, portanto, gostava de a saudar naturalmente por esse ponto. Seja na organização, muitas vezes, portanto, do Congresso Anual, seja também neste tipo de iniciativas. Deixa-me só aqui também, eu não sei, doutora Adelaide, mas depois, se calhar, deixo isso para si, que há uma boa notícia também em termos de organização de congressos internacionais, mas com certeza que a doutora Adelaide depois fará esse mesmo anúncio. O segundo motivo, como é óbvio, para além das pessoas que estão envolvidas, é também, portanto, o tema que aqui que nos traz hoje, que tem a ver com a estratificação pelo risco da população e também sobre, em específico, depois, como é que nós podemos colocar este conceito em prática e como é que nós podemos utilizar esta estratificação e a informação que daqui resulta para organizar de forma diferente uma resposta diferente também aos nossos utentes. E, portanto, estes dois motivos acho que são mais do que suficientes para estarem aqui mais do que 100 pessoas a ouvir e, portanto, aproveito também para saudar todos aqueles que nos acompanham em casa. É um gosto, portanto, estar aqui. Uma palavra, como é óbvio, também de apreço e de admiração para o Hugo e para o Hélder, permitam-me tratá-los assim. O Hugo eu já conheço há algum tempo, o Hélder não conhecia, mas, portanto, mais do que eu estar aqui, depois eu vou reduzir aqui um bocadinho até o meu tempo, eu creio que temos é que ouvir as experiências práticas, porque habitualmente a academia só tem a aprender com a experiência, com quem coloca no terreno e tem sempre muita informação e, naturalmente, todas as barreiras e facilitadores que tradicionalmente nós identificamos são eles que os enfrentam todos os dias e, portanto, de alguma forma aqui, quem tem a aprender é a academia perante estas mesmas realidades. Bom, eu deixo-me só aqui então fazer a partilha também do meu ecrã. Eu tenho aqui só uma breve apresentação. Eu vou tentar não ser muito amassador, mas falar aqui um bocadinho sobre aquilo que é a definição desta gestão de caso, a sua importância, também referir aqui 2 ou 3 experiências internacionais e depois fazer aqui um wrap-up, fazer aqui de alguma forma um resumo com os principais resultados. Bom, deixem-me começar, com certeza que muitos de vocês já viram e já conhecem esta estrutura de representação de uma população. E nós, que tradicionalmente, e foi originalmente apresentada aqui pela Kaiser Permanente, já há alguns anos atrás, e em que nos mostra claramente aqui os diferentes perfis
de utilização de cuidados de saúde ao nível de uma população. Eu estou aqui a falar de utilização, mas podia falar aqui de complexidade e poderia falar também de intensidade da própria necessidade de integração de cuidados. O que é que eu quero dizer com isto? Integrar cuidados também varia ao longo, como é óbvio, desta mesma pirâmide. Quando nós caminhamos da base para o topo, então maior necessidade de integração de cuidados existe. Quando nós às vezes falamos de integração de cuidados, temos sempre a perspectiva, quase muitas vezes, do resultado. Ou seja, nós estamos a fazer isto para estar a integrar cuidados. Mas a integração é um processo, não é? Aquilo que nós queremos em termos de resultados é atingir basicamente o tal triple ou quadruple aim. Basicamente é o que é aquela relação entre custo-resultados, satisfação dos profissionais e dos utentes. Portanto, esse é o objetivo final. E para fazer isso, há respostas diferentes que nós devemos ter em consideração consoante o perfil diferente também que a população apresenta. E, portanto, este é o primeiro desafio que eu acho que é importante nós termos aqui em consideração. E eu creio que esta nova arquitetura, se quisermos, ao nível dos sistemas intermédios com que nós agora estamos organizados, em termos de unidade local de saúde, vem pôr claramente em cima da mesa esta abordagem populacional, não é? Portanto, as ULS são responsáveis por uma determinada população. E a primeira abordagem é dizer, bom, mas esta população não tem exatamente as mesmas necessidades em todo o seu espectro. Portanto, há efetivamente necessidades distintas dentro desta população. Esta representação que aqui está da Kaiser, aquilo que consegue fazer é resumir relativamente bem, portanto, aqui as diferentes estratos, digamos assim, destas mesmas populações. Sabemos de algumas características de outras populações, um pouco por todo o mundo, que ali naquele topozinho da pirâmide, como a doutora Adelaide há pouco referiu, portanto, é onde estão concentrados aqui, naturalmente, os doentes complexos, isto é, cerca de 5% dos utentes, 5 a 10%, têm aqui uma grande responsabilidade em termos também do consumo de recursos e, sobretudo, da pressão que causa nos sistemas de saúde. Portanto, se me perguntassem dentro da população qual é a prioridade, bom, eu diria que esta, pelo menos dentro das prioridades, de entre as prioridades a definir até em termos estratégicos, e muitas das unidades locais de saúde neste momento estão a fazer o seu plano estratégico, é importante ter em consideração que aquela partezinha ali do topo da pirâmide, será com certeza, portanto, uma das prioridades a ter em consideração para em termos de efeitos estratégicos. Portanto, eu diria que aqui esta forma de representação permite individualizar diferentes tipos de resposta. Portanto, basicamente aqui a mensagem é dizer nós somos responsáveis por uma população, esta população não tem exatamente as mesmas necessidades, enfim, em todos os seus indivíduos, em todas as suas componentes individuais, em cada pessoa, mas há grupos e esses grupos têm necessidades distintas e, portanto, será talvez muito útil nós aqui concentrarmos-nos em primeira instância. Não quer dizer que os outros sejam menos importantes, mas aqui, se algum núcleo de alguma forma tem características comuns e que são altamente representativas, eu diria que é este topo desta mesma pirâmide. Será muito interessante nós, por exemplo, olharmos para o nosso mapa de Portugal, para o mapa das nossas unidades locais de saúde e conseguimos identificar exatamente estes grupos. Portanto, imaginem o que é ter aqui as unidades locais de saúde todas mapeadas e termos aqui estes grupos de doentes complexos em todo o território. Acho que seria muito interessante nós percebermos quem são, onde estão, que tipo de características é que efetivamente apresentam. Porque em outros trabalhos anteriores também nós verificámos uma coisa, é que nem sempre estes doentes que aqui aparecem com necessidades complexas são muito homogéneos. Portanto, encontramos lá situações muito distintas. Podem ser casos, sobretudo sociais, podem ser efetivamente aqueles doentes idosos com multipatologia, que frequentam muitas vezes as urgências, podem ser casos até de doentes crónicos que frequentemente têm a sua patologia descompensada. Portanto, podem ser situações até às vezes de prescrições que não estão bem afinadas. Portanto, há aqui um mix,
há aqui um grupo de pessoas que, efetivamente, por vezes, nem sempre esta gestão de caso e estes doentes complexos, sobretudo os doentes complexos e que depois podem levar aqui à gestão de caso, hum, nem sempre são homogéneos. Portanto, lá está, a definição, muitas vezes, deste tal gestor de caso, que tradicionalmente é aplicado, ou que é uma solução organizacional que pode ser dada como resposta a doentes complexos, nem sempre é unânime. E, portanto, pode haver aqui vários critérios para a identificação destes mesmos utentes. E, portanto, há aqui várias características que podem estar em cima da mesa e que, de alguma forma, podem ajudar a classificar estes mesmos utentes. É importante dizer o seguinte, e a doutora Adelaide há pouco referiu, um relatório que foi feito em 2000, já foi feito, creio que em 2014, e que sugeria a título piloto, portanto, a experiência destes gestores de caso. Felizmente houve algumas unidades locais de saúde que desenvolveram esta mesma iniciativa, e que, efetivamente, depois o tempo veio, de alguma forma, também dar alguma razão à iniciativa e à sugestão que foi dada. E, basicamente, este gestor de caso surge como uma resposta a estas diferenças que nós identificamos nos doentes complexos, não é? Portanto, estes doentes complexos, hoje em dia, têm estas características quase da multirresposta que é necessária. E as estruturas tradicionais, porque é que esta figura é criada? Porque as estruturas tradicionais e as formas tradicionais de oferta de cuidados de saúde, que tipicamente são em silos, que não falam umas com as outras, têm grandes dificuldades de coordenação conjunta ao nível da comunicação, sobretudo, e da sua integração clínica também. Portanto, este gestor de casos surge aqui quase como um elo de ligação e como uma resposta alternativa para uma resposta que nos sistemas tradicionais nós não conseguimos efetivamente responder. E, portanto, é uma solução que existe em vários países e que, de alguma forma, tenta fazer aqui uma resposta diferente também para necessidades mais complexas, mais diversas. E chamo aqui a atenção também para outro pormenor relativamente importante. E vou voltar só aqui ao meu slide anterior. Aqui, aquela piramidezinha que ali está, a ponta vermelha que ali está, ela vai crescer bastante nos próximos anos. Certo? Portanto, quando nós olhamos para 2050, que é já amanhã, para daqui a 15 anos, e para quem está agora a fazer, por exemplo, planos estratégicos para as suas unidades locais de saúde, é importante nós pensarmos que, efetivamente, quando o fazemos sempre a médio e longo prazo. E isto significa que, para o fazer, temos que olhar para o perfil de utentes, não só que temos hoje, mas que vamos ter no futuro. E muito previsivelmente, com a alteração do mosaico cultural que aí vem, com a alteração, com o envelhecimento que nós vamos aqui assistir, com a concentração da população, sobretudo em grandes aglomerados citadinos, e que muito por vezes as respostas não estão efetivamente integradas. Há aqui todo um conjunto de situações que eu acho que devem ser ponderadas, sobretudo para o futuro, mas que, quando são plasmadas, por exemplo, neste tipo de imagem, nós verificamos que isto não é algo que nós não estávamos a responder e que hoje em dia temos necessidade de responder aqui de uma forma diferente. Há aqui um conjunto massivo de pessoas que vai entrar dentro deste perfil e que nós, nas estruturas tradicionais, não encontramos a resposta adequada. E, portanto, eu chamo aqui a atenção para que este topozinho aqui da pirâmide, como é óbvio, vai previsivelmente crescer e de forma significativa nos próximos anos. Bom, mas o que é então esta tal gestão de caso? Eu deixo aqui, depois, como é óbvio, partilho com a doutora Adelaide para quem tiver interesse. Há uma comissão, portanto, de certificação de case managers, sobretudo no Canadá e nos Estados Unidos, e, portanto, e que tem aqui, naturalmente, a definição da gestão de caso. Este é um conceito, e nós aqui estamos a tratá-lo na área da saúde, mas é um conceito também utilizado noutro tipo de indústrias, ok? Portanto, não é algo que seja
uma novidade muito específica só da saúde. É uma resposta efetiva, custo-efetiva, que muitas vezes nós encontramos também noutros setores de atividade. E, portanto, aqui ele é definido como um processo dinâmico que analisa, planeia, implementa, coordena, monitoriza. Portanto, tem aqui funções muito operacionais, muito de terreno, para melhorar naturalmente, portanto, os resultados, as experiências e o valor em saúde, que eu diria, eu acrescentaria aqui também, muito focado naquilo que é o utente e a comunidade onde está inserido e, como é óbvio, também as suas relações familiares. Portanto, há aqui, enfim, um conceito também desta gestão de caso, que eu diria que é muito operacional. Muito interessante nós pensarmos que esta é uma forma também de garantirmos a equidade, não é? Quando nós Exatamente. olhamos, por exemplo, para as listas de espera e damos prioridades, ou quando na triagem de Manchester nós definimos cores e damos prioridades, é muito interessante fazermos uma analogia com o seguimento, portanto, destas pessoas ao longo do tempo, não é? E, portanto, será que nós estamos a dar as prioridades corretas e a organizar de forma prioritária quem necessita também mais de outro tipo de cuidados ou não? Portanto, esta pode ser uma resposta organizacional à gestão de caso para permitir também que exista um pouco e que contribua para esta equidade no acesso a serviços diferenciados. Portanto, é uma estratégia, isto eu já falei sobre isto. Podemos aqui depois ter, enfim, esta gestão de caso pode ser operacionalizada e depois com certeza o Hélder e o Hugo darão aqui exemplos também concretos, em que nós podemos estar aqui a falar de doenças específicas, ou então podemos falar aqui também de uma abordagem mais centrada nos indivíduos. Portanto, é algo que garante flexibilidade e variabilidade e que têm sido aqui desenhados também diferentes frameworks aqui de abordagem a esta mesma gestão de caso. Temos aqui um exemplo, por exemplo, de um framework que eu acho que seria interessante, Dr. Adelaide, restantes colegas. Por exemplo, temos também aqui para Portugal um framework do case management. Eu diria até lançaria aqui, ser um bocadinho provocador, e dizer que possivelmente precisávamos aqui também quase um livro branco para o case management, para demonstrar a sua importância, que tipo de atuação é que tem, que funções é que exerce, que ganhos é que podem ser obtidos, porque eu acredito também que em muitas circunstâncias, portanto, nem sempre nem sempre é uma função conhecida dentro Pois não. do sistema de saúde e, efetivamente, também fazer a demonstração deste framework pode, de alguma forma, eliminar aqui alguns fantasmas, sobretudo porque é uma função, ou são várias funções e são várias atividades que são colocadas em prática e que, por vezes, podem levar aqui à ameaça de outras profissões, não é? E, portanto, eu acho que era muito importante estabelecer aqui quais é que são, efetivamente, os limiares de atuação e como é que podem ajudar, efetivamente, e como é que se interrelacionam, como é que se articulam com toda a estrutura já existente para que seja evidente para toda a gente. Deixa-me só aqui fazer um parênteses que é relativamente interessante, ou pelo menos eu fiquei com esta ideia na cabeça, já quando fizemos o relatório anterior de 2014, e que eu recebi algumas reações quando foi proposto este case manager, ou este gestor, na altura foi apelidado gestor de doente. Possivelmente a tradução não foi a mais feliz e pode ter levado aqui a alguns equívocos, ou pelo menos enfim, algumas reações. Mas, por outro lado, eu também recebi outras reações, e até formalmente, através de e-mails, cartas, etc., sobretudo de representantes, até profissionais de diferentes áreas, cuja reação foi a de que, não, é muito interessante, faz muita falta, isso faz todo o sentido, mas, e depois, consoante quem me respondeu, dizia que, não, mas a medicina interna é que deve ser o gestor de caso. Não, mas a medicina geral e familiar é que deve ser o gestor de caso. Não, mas o enfermeiro de família é que deve ser o gestor de caso. Não, mas o farmacêutico da oficina é o mais bem posicionado para fazer isso. Bom,
eu diria que era muito interessante então termos esse framework, essa estrutura de abordagem e a definição dessas funções, para ficar claro a forma como nós efetivamente podemos ter esta função e como é que ela pode ser articulada com todas as outras funções e delimitações funcionais, profissionais, que efetivamente devem também existir, devem ser articuladas e, portanto, este case manager, de alguma forma, é alguém que vem ajudar também a dar aqui uma resposta um bocadinho diferente e mais completa. Daí a evidência que existe sobre estes gestores de caso, efetivamente demonstram que a sua atuação é custo-efetiva e os outcomes e os outputs são algo como a redução da ida, por exemplo, ao volume do número de urgências, o número de internamentos evitáveis, a redução das demoras médias, a melhoria da satisfação dos utentes, e, portanto, daí fica melhor a eficácia dos processos de referenciação, redução de custos em saúde, embora, e isto é importante também que se diga, que nem sempre esta componente dos custos é imediatamente obtida, não é? Portanto, por vezes é preciso um investimento inicial Claro. para depois, naturalmente, se conseguir ter aqui algum retorno. E eu habitualmente, quando, enfim, já no passado falei com vários responsáveis de diferentes unidades prestadoras de cuidados de saúde, que me diziam, bom, mas eu não tenho recursos para isso. Pode ser uma ideia interessante, mas eu não tenho recursos. Bem, é fazer um bocadinho as contas e ver qual é que é o retorno, mas eu diria alguém que consiga evitar 2 ou 3 idas às urgências, mais 1 ou 2 internamentos, portanto, eu acho que é aqui das medidas mais custo-efetivas que nós eventualmente podemos encontrar e de uma forma muito, como é óbvio, muito rápida. Em termos daquilo que é esta gestão de caso no mundo, e também não quero aqui demorar muito tempo e dar mais tempo também aqui ao Hugo e ao Helder. Mas a dizer que já existem várias experiências internacionais, portanto, desde aqui muito perto de nós, o País Basco, o Canadá é um país que tem um grande desenvolvimento aqui na área do case management. Podemos encontrar também desde as Penínsulas Arábicas até ao Japão. Podemos dar aqui um bocadinho a volta ao mundo e que encontramos aqui várias experiências internacionais, umas mais abrangentes, outras mais focadas em determinados programas, mas que retratam aqui bons resultados na sua aplicação. Deixa-me só, pronto, eu já falei aqui um bocadinho sobre a função do gestor de caso, sobre quem é que a discussão vai muito no sentido do quem é que deve ser o gestor, quem é que deve ser o gestor de caso. Eu acho muito mais interessante tentar perceber que competências é que pode ter ou que deve ter e que depois que tipo de resultado é que é obtido da sua intervenção. Mas, como sabemos, depois em Portugal focamos muito aqui as discussões neste tipo de questões. Deixa-me só dizer-vos que noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, existe mesmo uma certificação profissional para este tipo de atividade. Tipicamente, portanto, há uma formação de 2 anos, que habitualmente, portanto, é aplicada por cima de um background, de uma licenciatura anterior, sobretudo na área da enfermagem ou dos assistentes sociais, e que depois complementam com esta mesma gestão de caso. Portanto, e inclui uma certificação e uma renovação desta certificação através de formações contínuas ao longo da vida, como acesso a esta mesma profissão. Portanto, se vocês quiserem, tem aqui também alguns sites onde podem procurar, lá está, países onde já têm este framework, já têm claramente definido qual é que é o seu papel, qual é que é a sua atuação, é muito claro já o custo-efetividade da atuação destas pessoas, e eu diria, mais uma vez, também, há pouco tempo disseram que as unidades locais de saúde também já vêm com algum atraso. Eu diria, sobretudo aqui, que estes processos de gestão de doentes complexos, chamem-lhe de gestor de doentes complexos, chamem-lhe de gestor de caso, como entendam, a verdade é que nós temos aqui um conjunto de pessoas com necessidades diferentes, que precisam de uma resposta integrada para o seu problema,
e que nós devemos estruturar aqui essa mesma resposta, se calhar de uma forma diferente, inovadora, perante essas mesmas necessidades que hoje em dia são diferentes e que no futuro vão ser, vão ser muito mais portanto, substanciais. Deixa-me também aqui só para terminar dizer o seguinte: há todo um conjunto de atividades que os gestores de casa hoje em dia têm e que são muito importantes, não só aqui como conciliadores de um determinado conjunto, de uma determinada intervenção, não só dentro do sistema de saúde propriamente dito, portanto estou a falar de serviços de saúde, cuidados primários, cuidados hospitalares, etc., mas sobretudo com a comunidade local, e que é um trabalho fundamental que estão efetivamente a fazer. Para além disso, são também agentes claramente de inovação, de criação de soluções diferentes. Ou seja, depois o Hugo com certeza e o Hélder darão alguns exemplos de como as respostas muitas vezes diferentes nem nos passam pela cabeça, mas que são agentes claramente de inovação nas respostas às necessidades dos utentes, muitas vezes não passam pelo químico, não passam pela prescrição clínica, passam sobretudo por pôr as pessoas a falar umas com as outras e dar uma resposta diferente. E é mesmo só por último, associar também esta resposta à tecnologia e à sustentabilidade, que é muito importante. Isto é muito importante termos aqui também um suporte tecnológico que permita o desenvolvimento destas mesmas atividades. Nós já começámos também aqui em parceria com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e eu creio que esse trabalho já está praticamente concluído ou em vias disso, de ter também aqui, de alguma forma, um view, um software que permita, não é um software novo, é apenas um view na perspectiva do case manager, portanto, de toda a informação necessária para responder a estas necessidades integradas do utente. E estamos aqui a falar de diferentes fontes de informação, lá está, como eu dizia há pouco, não só saúde, mas social, também municipal, portanto, há aqui vários stakeholders que de alguma forma se reúnem para responder a estas necessidades específicas. Por último, a questão da sustentabilidade. Portanto, eu não vejo que para o futuro também não seja fundamental, para além das intervenções que têm que ser clinicamente válidas, para além das intervenções que têm que ser custo-efetivas, portanto, há aqui uma avaliação clínica, avaliação ao nível económico, no futuro este tipo de atividades de respostas organizacionais diferentes vão ter também que provar que são ambientalmente sustentáveis. E eu não tenho dúvidas que ao pôr todas, ao evitar urgências, ao evitar transportes, ao reorganizarmos os nossos circuitos, os nossos processos e pô-los de forma integrada, eu creio que isto ainda tem que ser demonstrado em termos de evidência, mas a verdade é que só em termos de percepção, e permitam-me aqui enfim, esta mesma conclusão, sem muita evidência na mão, mas eu diria que só em termos de percepção, claramente que este tipo de resposta vai contribuir também esse mesmo eixo dinâmico também da sustentabilidade ambiental que é necessário garantir. Eu termino por aqui, acho que já foram aqui deixadas várias pistas e várias, creio eu, também provocações. Espero que depois haja também aqui enfim, possa haver aqui também algum debate, algumas perguntas que efetivamente possam também enriquecer este debate. Muito obrigado a todos e, portanto, eu aqui também, assumindo a posição de moderador da sessão, passava então a palavra ao Hugo, certo? Não, primeiro é o Hélder. Peço desculpa, então, portanto, Hélder, se quiser Não. começar também com a sua apresentação. Muito obrigado. Então, começava por agradecer o convite da PAFIC, na pessoa da professora Adelaide Belo, de estar aqui hoje pela oportunidade de partilhar também o nosso projeto e os nossos resultados. Cumprimentar todo o auditório, cumprimentar o enfermeiro Hugo, o professor Rui Santana, dizer ao professor Rui Santana que a academia é também fundamental para nos apontar caminhos. E sendo a academia uma parceira nossa, é também muito importante estar presente aqui nestas sessões. Vou então compartilhar a minha apresentação. Deixem-me só minimizar. Estão a ver? Conseguem ver a apresentação?
Sim, Helder, sim. Ok, ok, perfeito. Então, tendo em conta o tema deste webinar, que é a integração de cuidados e a gestão de caso, venho apresentar então a nossa experiência na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, num programa direcionado para a diabetes tipo 2. Tem como nome Programa de Equipa de Gestão do Regime Terapêutico na Diabetes tipo 2 e que vai ser designado ao longo da apresentação pelo acrónimo de PREGERET. Fazendo uma breve contextualização num cenário que todos nós já conhecemos, a diabetes é uma doença altamente prevalente em todo o mundo, principalmente nos países desenvolvidos, e Portugal não é a exceção. O relatório do Observatório Nacional da Diabetes em 2023 disse-nos que existia uma prevalência estimada de 14% desta doença no nosso país, que equivale a dizer que existem 1.100.000 pessoas com diabetes em Portugal. Destas, 39,2% apresentavam a sua diabetes não controlada, relacionada com o facto de apresentarem uma hemoglobina glicada acima de 8%. Sabemos também que 90% destes casos são casos de diabetes de tipo 2. E a diabetes é também uma doença com um grande impacto financeiro. O IDF calculou no ano 2021 um custo médio de 2.293 dólares. É um valor claramente subestimado, porque não entra também em linha de conta com os custos indiretos desta patologia. No ACES de Matosinhos, a realidade é ligeiramente diferente, mas não é muito diferente. No ano de 2022 existiam 15.924 utentes, que dá uma prevalência real de cerca de 9%, e destes 26,37% apresentavam também a gestão da sua doença comprometida por apresentarem uma hemoglobina glicada acima de 8%. Para a gerente surge então da necessidade sentida pelos profissionais de saúde da OLSM de criar uma resposta paralela, uma resposta complementar aos cuidados de saúde convencionais prestados pelas equipas de saúde familiares e pela consulta de endocrinologia, e que desse resposta a esta faixa de utentes que apresentam a sua doença não controlada, mais complexos, com maior risco de desenvolver estas complicações associadas a esta patologia, que são inúmeras e que por isso também irão consumir mais recursos do nosso SNS. Foi então proposto um modelo de acompanhamento baseado na gestão de caso, mais individualizado, de maior proximidade, com contactos frequentes e regulares, quer em contexto de consultório, quer em contexto de domicílio, envolvendo toda uma equipa multidisciplinar e que desse resposta às várias vertentes da gestão do regime terapêutico, sempre com o utente no centro da tomada de decisão, sempre implicá-lo no plano individual de cuidado dele, eh, sempre tendo em atenção o contexto socioeconómico, com o objetivo da capacitação para a gestão da sua doença. Definimos como objetivos gerais promover a capacitação, o empoderamento para a gestão da diabetes, promover cuidados centrados nas necessidades do utente, articulando com os diferentes profissionais de saúde e rentabilizar os recursos disponíveis. A nossa equipa é formada por elementos profissionais do ACES e profissionais também do hospital, dos cuidados diferenciados. Assim, em cada unidade de cuidados da comunidade, no nosso OLS existem 4 unidades de comunidade, cada uma delas tem um enfermeiro gestor neste projeto. O ideal era que tivesse 35 horas por semana, não é bem isso que acontece. Dois profissionais estão realmente a 35 horas, os outros estão a tempo parcial. Um nutricionista, um fisioterapeuta da OCC que também tem 5 horas atribuídas ao nosso projeto, o assistente social, e no hospital temos um endocrinologista com 2 horas por semana e um enfermeiro da consulta de endocrinologia. O enfermeiro tem como funções elaborar, colaborar e avaliar com o utente e equipa de saúde a concretização de um plano individual de cuidados, diferenciar se necessário para os restantes elementos da equipa multidisciplinar, avaliar a evolução de vários parâmetros clínicos, peso, tensão arterial, hemoglobina glicada, perfil lipídico, função renal, entre outros, e monitorizar o alcance dos objetivos e reformular caso seja necessário. Nutricionista, obviamente, fazer um plano alimentar em colaboração com o gestor de casa. Temos também um plano de atividade física perfeitamente estruturado com o nosso fisioterapeuta, 3 vezes por semana, durante 6 semanas, no sentido de os capacitar os utentes que não tenham contraindicação para a atividade física leve a moderada, para posteriormente serem capazes e autónomos de implementar o seu próprio programa de atividade física. E para isso também temos uma parceria com a Junta de Freguesia, que nos cede o espaço. O assistente social, muitos dos nossos utentes têm um contexto socioeconómico também muito complicado e é preciso também tentar procurar outras respostas. O endocrinologista, com quem nos reunimos semanalmente, os gestores de casa e o endocrinologista, para a consultadoria dos utentes de nível 3, já vamos tentar explicar o que é que são os utentes de nível 3. E o enfermeiro de grupo da consulta de endocrinologia,
que trabalha em parceria de cuidados connosco, com os seus utentes na consulta. Como critérios de inclusão, no nosso projeto, temos idade superior ou igual a 18 anos, diabetes tipo 2 com hemoglobina glicada acima de 8% e gestão do regime terapêutico comprometido ou não adesão há mais de 9 meses, ou déficit de conhecimentos e capacidades para a terapêutica injetável. Como critérios de exclusão, temos não ter potencial para a aquisição de conhecimentos ou capacidades, quer o utente, quer o prestador de cuidados, a recusa a integrar o projeto, também nos acontece por vezes, e uma diabetes mellitus não tipo 2. No que toca à metodologia, os nossos utentes somos referenciados pelas equipas de saúde familiar, consulta de endocrinologia, internamento ou outras equipas, via S-Clínico por referenciação interna, e-mail ou mesmo por telefone. O enfermeiro gestor de caso avalia posteriormente as necessidades com o utente e prestador de cuidados, elabora e reavalia o plano individual de cuidados, sempre em conjunto com o utente e a restante equipa multidisciplinar, e distribui depois os utentes por 3 níveis, de acordo com a sua complexidade. Os utentes de nível 1 são aqueles utentes que precisam apenas do apoio da equipa de saúde familiar e do enfermeiro gestor de caso. No nível 2 precisam destes dois e nutricionista ou fisioterapeuta, no programa de atividade física. E nível 3 são aqueles que levamos às reuniões semanais para consultadoria com a endocrinologia, para discutir os casos e alterar eventualmente a medicação. O enfermeiro gestor de caso também depois pode articular com outras equipas que existem na nossa OLS, nomeadamente a equipa de suporte crónico, suporte ao doente crónico complexo, de acordo com os critérios de inclusão que estão aqui em cima, e também com a equipa de doente respiratório crónico, que também tem os seus próprios critérios de integração. Esta relação é uma relação bidirecional, tanto nós conseguimos referenciar para eles, como também eles referenciam para nós. Mais frequentemente, eles referenciam para nós. À medida que implementámos o nosso projeto e de acordo com os resultados que fomos obtendo, as referenciações foram aumentando e tivemos necessidade de criar critérios de priorização na admissão, e por ordem serão as hipoglicemias frequentes, a necessidade de ir ao SU por descompensação metabólica, o pós-internamento, ensinos sobre a auto-administração terapêutica, a hemoglobina glicada mais elevada e, tendo também em conta a idade, e damos prioridade aos de menor idade. Como critério de alta do nosso projeto, tempo máximo de permanência na equipa, 1 ano. Julgamos que ao fim do ano, se com a nossa intervenção não conseguimos atingir os objetivos, dificilmente os atingiremos, então daremos alta. Não adesão ao plano individual de cuidados, mais de 3 faltas consecutivas não justificadas, ou então, e preferencialmente, com objetivos atingidos. Como estratégias, utilizamos a entrevista motivacional, a expressão de empatia, apoio à autoeficácia, diminuir a resistência, demonstrar discrepâncias, sempre no sentido de uma maior consciencialização do problema, aumentando a motivação intrínseca também para a mudança. É também fundamental percebermos em que fase é que o doente está da sua doença, se está numa fase para contemplação, de contemplação, preparação, ação, manutenção ou recaída, que também nos acontece, e voltamos de novo ao início do ciclo. Relativamente aos resultados, no ano 2022 acompanhamos 254 utentes, sendo que destes 112 tiveram alta. Tivemos também 270 consultadorias de endocrinologia. Alguns utentes não são vistos por endocrinologia, mas muitos deles também são vistos várias vezes por endocrinologia. Isto resulta no número de 270 consultadorias no ano de 2022. No ano de 2023 já ultrapassamos largamente este valor e atingimos já as 350. Relativamente ao motivo de alta, 2% dos nossos utentes tiveram alta por óbito, 11% por não adesão, 13% por abandono da consulta e 74% com objetivos atingidos. Então, conseguimos perceber que nos doentes que tiveram alta, e nestes englobamos também os doentes que tiveram alta por abandono ou não adesão, são excluídos apenas os que tiveram alta por óbito, conseguimos perceber que 92% dos nossos utentes têm alta com gestão do regime terapêutico demonstrado na vertente da alimentação, atividade física e medicamentoso, 92% também com autoadministração terapêutica injetável, demonstrada nomeadamente insulina e análogos de GLP-1. 97% dos nossos utentes tiveram alta com diminuição efetiva da hemoglobina glicada e 83% tiveram alta com uma hemoglobina glicada abaixo de 8%. Relativamente à hemoglobina glicada, conseguimos perceber que, em média, os nossos utentes apresentavam à admissão uma hemoglobina glicada de 10,06 e à data da alta 7,46%. Isto implica uma diminuição média de 2,6%. Conseguimos perceber também que o nosso projeto tem impacto no perfil lipídico, conseguimos também diminuir
o LDL em 25 mg por decilitro. À data de alta temos ali uns 78 mg por decilitro em média, isto ainda está um bocadinho aquém de... Em 2022 as guidelines apontavam-nos que os nossos doentes deviam ter abaixo de 70, as últimas guidelines apontam já abaixo de 50, é uma tarefa de veras difícil. No colesterol total também diminuímos 28 mg por decilitro e relativamente aos triglicerídeos também diminuímos em média 42 mg por decilitro com a nossa intervenção. No portal de transparência do SNS, e a partir do ano 2020, que foi mais ou menos o ano em que começámos a dar uma resposta mais estruturada com o nosso projeto, conseguimos perceber que a percentagem de população com hemoglobina glicada abaixo de 8%, quando comparado com o panorama nacional, tem vindo a melhorar ao longo dos anos até 2022, fruto também da nossa intervenção. Conseguimos perceber também que a taxa de internamento acumulada no ano 2020, complicações agudas da diabetes, foi de 25,5% e no final de 2023, em dezembro de 2023, 23,4%. As complicações agudas da diabetes eh, são mais devidas à diabetes tipo 1, normalmente por questões de hipoglicemia ou hiperglicemia, que são mais comuns neste tipo de diabetes. Relativamente à taxa de tratamento acumulada por diabetes não controlada, e aqui sim temos uma intervenção mais direta. Conseguimos perceber que no ano 2020 havia uma taxa de 15,8% e em dezembro de 2023 uma taxa de 9,6%, o que demonstra também o impacto do nosso projeto. Vários estudos internacionais dizem-nos que a diminuição de 1% da hemoglobina glicada implica a diminuição de 21% das mortes relacionadas com a diabetes, 14% de infarto do miocárdio e 37% das complicações microvasculares. Estudos dizem-nos também que a diminuição de 1% da hemoglobina glicada diminui em 13% os custos totais associados à diabetes. O nosso projeto diminuiu 2,6% da hemoglobina glicada. No futuro, vamos tentar aperfeiçoar o nosso percurso assistencial integrado a diabetes e vamos tentar também aumentar a acessibilidade e a equidade aos cuidados de saúde. Aplicamos também um inquérito de satisfação aos nossos utentes no nosso programa e atingimos um valor global de satisfação de 96%, o que é bom, que é muito bom. As unidades de cuidados na comunidade, quando falamos de integração de cuidados, podem ter aqui um papel central. Eu trabalho numa unidade de cuidados da comunidade e não é muito comum que o gestor de casos esteja numa destas unidades. Mas eu vejo vários benefícios quanto a isso, nomeadamente a proximidade do utente, família e contexto, porque estamos diretamente na comunidade e já conhecemos, já somos reconhecidos também por ela. O conhecimento profundo da comunidade. Existe uma coisa que é as comissões sociais de freguesia, que é uma entidade com quem nos reunimos mensalmente, em que estão presentes todos os intervenientes, todas as entidades sociais da freguesia, e com eles conseguimos também definir um plano social para a freguesia, e conseguimos procurar respostas sociais para os nossos utentes, melhor conhecimento das redes sociais de suporte, a possibilidade de intervenção em grupos com a equipa multidisciplinar, uma maior integração de cuidados com a própria comunidade, não só com o hospital, não só com os cuidados de saúde primários, mas também com a comunidade, que é fundamental, e também o nosso conhecimento profundo do funcionamento das diferentes unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, no sentido de uma maior agilização dos cuidados. Esta é a nossa equipa, já teve aqui algumas mudanças, mas esta é a nossa equipa nuclear, enfermeiros, fisioterapeutas e a nossa endocrinologista. Deixo-vos aqui algumas referências bibliográficas e muito obrigado. Se tiverem alguma questão, estou ao dispor e não Helder, sei muito se... obrigado. Muito obrigado também pela sua apresentação, por partilhar connosco, com todos aqueles que nos seguem, portanto, os resultados do vosso programa, que são muito positivos, portanto, aqui especificamente na área da diabetes, mas que demonstram claramente que há aqui um antes e um depois, e que há aqui resultados claramente neste quase difference in difference, portanto, da comparação entre o antes e o depois, que efetivamente são animadores. E, portanto, parabéns pelo vosso programa e pelo vosso trabalho. Muito obrigado pela partilha. Portanto, eu creio que o objetivo aqui também
desta iniciativa da PAFIC é efetivamente fazermos aqui uma partilha de boas experiências entre todos. E eu creio que, como é óbvio, portanto, aqui a Unidade Local de Saúde de Matosinhos com certeza terá também as portas abertas, e aqui na pessoa do enfermeiro Hélder, para também, se quiserem visitar, se quiserem conhecer um Claro bocadinho que sim. mais em pormenor, portanto, a organização deste mesmo programa, eu creio que fica aqui naturalmente, portanto, a referência, e fica aqui também a partilha destes bons resultados e deste programa na aplicação deste conceito de gestão de caso. Portanto, eu passaria agora também ao Hugo para fazer a apresentação sobre a experiência do litoral alentejano, e depois, talvez no fim, ficaríamos disponíveis. Eu não sei se vai haver aqui uma abertura total para que quem nos está a ouvir possa também fazer as suas perguntas, ou se eventualmente, portanto, devem colocar no chat para nós aqui depois dirigirmos as perguntas para quem quiser responder. Portanto, eu acho que fica aqui. Tem sido assim, professor, tem sido colocar no Ok. chat. Então pronto, eu faço aqui também o apelo para as pessoas que nos estão a assistir, que coloquem as vossas questões no chat, talvez aqui depois no final da intervenção do enfermeiro Hugo, para nós depois aqui também podermos responder e interagir. Como é isso aqui o objetivo destas sessões. Portanto, Hugo, boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela chat. O palco é seu. A televisão é sua. Hugo, tem que abrir o microfone para a gente o ouvir. Peço desculpa. Eu estava a dizer coisas tão interessantes e ninguém pode ouvir. A gente a perder. Antes de mais, gostaria de agradecer à PAFIC, à direção da PAFIC, porque já vamos no terceiro webinar que falamos sobre integração de cuidados e portanto, na pessoa da doutora Adelaide Bell, agradeço o convite. Também agradecer ao professor Rui Santana pela moderação, porque com a sua apresentação consegui tirar pelo menos 5 slides que eu iria apresentar, portanto, agradeço. Vou tentar contextualizar os slides e a excelente apresentação do Hélder, que não duvidava do excelente trabalho que era feito na área da diabetes e comprovou-se com esta apresentação fantástica. E a todos os que nos estão a assistir, não sei quantos, mas serão muitos, que consigamos no final desta sessão também mudar um bocadinho o paradigma, e que programas como gestão de caso, adaptados às suas localidades, às suas comunidades e às suas organizações, possam daqui surgir também como uma alternativa. Eu não sei se já estão a ver a minha apresentação. Ok, muito bem. Não está em modo de apresentação, Hugo. Penso que agora está a chegar. Eu estou no Alentejo e isto é um bocadinho mais lento. Mas chega lá. Não diga isso, que isso nem sempre é verdade. E Portanto, você é a prova disso. Eu sei. Eu vou falar um bocadinho do programa de gestão de caso, o seu enquadramento, e porque é que nós achamos que este programa era fundamental na sua concepção em 2016, até com a sua implementação em 2017, na qual lhe chamamos necessidades complexas, as respostas inovadoras. Portanto, o contexto é o que toda a gente conhece. Portugal é o quarto país da OCDE com maior população acima dos 65 anos, mas também somos aqueles que esta elevada esperança de vida a vivemos com maior incapacidade do que a média europeia. Ou seja, temos mais do que uma doença crónica, às vezes 2 e 3 doenças crónicas, e na avaliação dos qualis, ou seja, a qualidade de vida que o impacto dessa doença crónica tem no nosso dia-a-dia, nossa promoção no bem-estar, somos dos países com maior incapacidade e com maior conforto e bem-estar na vivência do dia-a-dia com a doença crónica. Associando o envelhecimento e esta cronicidade da doença, também somos o país, segundo o estudo Quinás, que temos um alto nível de morbilidade, de incidência e prevalência de morbilidade entre os 25 aos 74 anos de 38,3% em Portugal. Este estudo é de 2019, que caracteriza que a população do género feminino, os mais velhos e os menos diferenciados, são aqueles que têm maior vulnerabilidade, comorbilidades e complexidade. E, portanto, estamos aqui já a associar alguns conceitos fundamentais que nos levaram a agir. Associando isto também ao número de episódios de urgência por 100 habitantes, Portugal é o vencedor. Portanto, utilizamos muitas vezes o serviço de urgência. E quem é que utiliza o serviço de urgência? No estudo que fizemos na Unidade Local de Saúde, com fonte na altura da ACSS,
nós tínhamos uma percentagem de utilizadores frequentes do serviço de urgência, portanto, as pessoas que recorrem 4 ou mais vezes ao serviço de urgência, e os hiperutilizadores, portanto, quem recorre mais de 10 vezes por ano ao serviço de urgência, nós tínhamos uma percentagem à volta de 11%, mas que correspondia a que esses utilizadores frequentes correspondiam a um número de episódios de urgência à volta dos 30%. Portanto, isto é algo muito significativo para o sistema, quando eles consomem cerca de 70% dos custos efetivos do próprio serviço e da sua utilização. Se associarmos que cada vez que vamos ao serviço de urgência nesta multimorbilidade, complexidade e vulnerabilidade, em descompensações frequentes, e eu estou a ver do ponto de vista da pessoa, da sua família, das comunidades, temos uma diminuição da sua autonomia, uma diminuição da sua funcionalidade e temos um aumento da recorrência das descompensações que teríamos que evitar, portanto, tínhamos que identificar precocemente essas descompensações e teríamos que coordenar e reorganizar os cuidados. Esta foi a nossa base e o nosso enquadramento. E então o que fizemos foi estudar quem são os utilizadores frequentes do serviço de urgência. Portanto, alguém agarrou bem nisto e verificámos, isto era tirar vários, e este mapa, este quadro diz-me muito, porque se conseguirmos olhar para que a pessoa com doença crónica complexa é alguém que utiliza não só os serviços de urgência, mas utiliza todos os serviços de saúde. Aqui podemos ver que era alguém que teve 15 consultas nos cuidados de saúde primários e teve todas as consultas de especialidade nos cuidados hospitalares, num total de 21 consultas, mas isso não impediu que tivesse 18 episódios do serviço de urgência, com 5 internamentos, e que passasse por 46 enfermeiros, 21 médicos, 2 assistentes sociais. Haja tórax que aguente, com 14 raios-x tórax que fez e 422 bioquímicas. Portanto, temos aqui alguém com multimorbilidade, com várias doenças crónicas e polimedicado. E, portanto, isto era transversal à pessoa com doença crónica e o que isto implica e significa não é que todos os enfermeiros, os médicos e os locais onde foi atendido não tenha sido atendido de forma correta. A questão é o que é que ele necessitava, se calhar não era esta resposta reativa e necessitava de uma reorganização de cuidados que fosse realmente integrada e centrada nas suas necessidades. Portanto, isto é um pequeno exemplo que para o profissional, e eu trabalho há 23 anos, é quase olhar para um espelho partido e não ver a figura completa. Para a pessoa e o cuidador é uma situação de desespero porque as suas necessidades, as suas expectativas não são enquadradas neste tipo de intervenção e de reação, e para a organização de saúde ou para o sistema de saúde é fácil perceber que não é sustentável. Aproveitando, e agora vou aproveitar algumas coisas que foram ditas aqui dos meus colegas e do professor Rui Santana, portanto, o custo que tem a pirâmide de Kaiser permanente no seu topo, que tende a aumentar, não vai ser possível as organizações continuarem a ter cuidados reorganizados na maneira tradicional que têm hoje em dia. Portanto, isto era a nossa base, indo ao encontro da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que temos que ter serviços integrados e centrados nas pessoas e temos que reorganizar a prestação da gestão e com a pessoa na sua doença crónica complexa, e aquilo está realmente apagado, porque eu quis apagar não nos prestadores, não nos serviços, não nas profissões, não nas especialidades. Temos muita dificuldade da mudança organizacional, porque ouvimos muito pouco quem necessita de cuidados e pensamos muito que sabemos que cuidados é que as pessoas necessitam. E nesse sentido, necessitávamos destes tipos de cuidados. Esta é a framework, a guarda framework do gestor de caso, que também penso que possa ser desenvolvida, mas que precisávamos de dois Cs e 2 Ss. Serviços de saúde integrados, serviços centrados na pessoa, serviços em que permitisse a continuidade dos cuidados e serviços que permitisse uma coordenação dos cuidados. Esta é a framework do Integrated People Center Health Service 2022. Portanto, isto a nós diz-nos muito. O que necessitávamos era criar um ambiente, uma envolvência que permitisse a coordenação, o empowerment, as forças e a reorganização do modelo de cuidado. Nesse sentido, aqui não vou ter que perder muito tempo, porque o professor Rui Santana fez esta abordagem muito bem. Vou só destacar, e destaquei enquanto o professor Rui estava a falar, as necessidades. Ou seja, a gestão de caso, através desta avaliação, planeamento e coordenação dos cuidados, tem que garantir a satisfação das necessidades desta população. E por isso tem que haver uma comunicação fundamental. Daqui destaco do Continuum Care, do Professional Case Management dos Estados Unidos, que consideram a advocacia, o Patient Navigator, o entorno da gestão de caso,
também que consideram que esta abordagem deve ser de base comunitária. E eu fico muito feliz que o Hélder trabalhe no UCC e, portanto, que trabalhe na comunidade, e fico muito mais feliz que o programa de gestão de caso da USLA tenha esta base comunitária, porque foi criado de base comunitária, que permite verificar realmente o cuidado centrado naquela família, naquelas pessoas, e utilizar todos os parceiros da comunidade para que satisfazer não só as necessidades clínicas, mas também as sociais, através de todos os parceiros. O gestor de caso, o papel que desenvolvemos, espero que não esteja nenhuma professora minha que não gosta que se diga papel, mas as funções que desenvolvemos seriam desenvolver o plano de cuidados, considerar sempre a melhor opção, coordenar o cuidado, monitorizar a evolução e comunicar os resultados com todos os elementos da equipa. Portanto, e nesse sentido, em 2017, estas foram as bases, eu ainda vou dizer mais algumas bases. Foi implementado um programa de gestão de caso com o objetivo de melhorar a continuidade do acompanhamento com a pessoa com doença crónica, utilizadora frequente do serviço de urgência. O nosso objetivo principal era estabilizar e manter a pessoa com doença crónica no seu domicílio, na sua comunidade, promover o seu bem-estar holístico, promover a sua qualidade de vida e reduzir as necessidades de utilização do serviço de urgência e do internamento, muito derivado também àquele impacto que tem para a pessoa cada vez que recorre ao serviço de urgência e que fica internada, e tem alterações de descompensação. Nesse sentido, gostaria de partilhar, porque o vídeo sente-se mais do que as minhas palavras, e vou partilhar convosco o vídeo que foi elaborado pela equipa de gestão de caso, que penso que retrata bem o que nós fazemos. Nos últimos anos, os sistemas de saúde, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, têm enfrentado um aumento de procura relacionada com a evolução da medicina, as expectativas dos utentes e o envelhecimento da população. Em Portugal, a esperança média de vida foi de 81,3 anos, superior aos 80,6 da média europeia. Os cuidados de saúde estão organizados num modelo de resposta à doença aguda, de forma episódica, reativa, focada no tratamento que já não está adequado às necessidades dos doentes crónicos, complexos com multimorbilidades, pelo que é urgente uma mudança de paradigma. A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano implementou um programa de gestão de caso. Este novo modelo de prestação de cuidados é focado nas necessidades dos doentes e da sua família, proativo e baseado na comunidade. Tem como pilar a coordenação entre os cuidados hospitalares e os cuidados de saúde primários e assenta numa equipa multidisciplinar constituída por médicos de medicina interna, médicos de família, enfermeiros, assistentes sociais e outros profissionais. Esta equipa avalia o doente e a família no seu todo, as necessidades de saúde, sociais e económicas e, em conjunto com o doente e família, estabelece um plano individual de cuidados. O gestor de caso é um enfermeiro dos cuidados de saúde primários que trabalha integrado na equipa multidisciplinar. Ele é o ponto de contacto do doente e família com o sistema. O gestor de caso ensina de forma personalizada o doente e cuidador a identificarem os sinais de alerta da descompensação das suas doenças, a cumprir a medicação, a ter comportamentos saudáveis. Tem ainda um papel determinante na monitorização dos doentes no domicílio, orientando atempadamente o doente para o nível de cuidados que necessita a cada momento. Tem ao seu dispor equipamento que permite esta vigilância ativa, com recurso a novas tecnologias digitais e à telemonitorização. Os resultados desta nova forma de prestação de cuidados traduzem-se na redução das descompensações dos doentes crónicos e, consequentemente, diminuição das idas ao serviço de urgência, redução dos internamentos hospitalares e até no consumo de consultas. Este acompanhamento personalizado dos doentes e família aumenta a sua satisfação com os cuidados que lhes são prestados. Por outro lado, há também um aumento da satisfação dos profissionais que consideram que o seu trabalho faz sentido porque responde às necessidades dos doentes. Este é o programa de gestão de caso. Ok. Portanto, eu acho que representa bem este vídeo do programa de gestão de caso e alguns conceitos basilares que o nosso programa tem fundamento ou tem base. E, portanto, aqui queria-vos chamar só algumas questões, é o nosso modelo de intervenção. Portanto, o utente de gestão de caso pode ser sinalizado em qualquer nível de cuidados. Depois dessa sinalização é feita uma avaliação pela equipa de gestão de caso
e essa avaliação necessita sempre de uma avaliação médica e social. Portanto, uma não vive sem a outra. É atribuído um gestor de caso e a primeira incursão sempre que fazemos é o contexto domiciliário, a domiciliação, ou seja, a vivência daquela pessoa, da sua família, que para nós é algo importante para podermos, nomeadamente, gerir a autogestão de sintomas e capacitação e, portanto, o conhecimento real da situação. A criação do plano individual de cuidados que dá origem a um plano de ação e a identificação das prioridades com o cuidador e com a pessoa. Ou seja, não identificamos as prioridades apenas só porque achamos, tem que haver um momento certo para que a pessoa possa aderir ao seu plano de ação e contribuir para o seu cumprimento e sentir-se participante no seu plano de ação. Este enfermeiro, como viram, é um enfermeiro dos cuidados de saúde primários e trabalha numa equipa multidisciplinar. Esta equipa é constituída por 5 equipas dos cuidados de saúde primários, portanto, em cada centro de saúde nós estamos em Sines, Grândola, Alcácer, Santiago do Cacém e Odmira, em que quem coordena a equipa é a Medicina Geral e Familiar, portanto, o médico de família, temos a técnica de superior de serviço social e os enfermeiros são os gestores de caso. No hospital temos a equipa de gestão de caso, que quem coordena é a medicina interna, e temos enfermeiros dos serviços de urgência, do serviço de medicina e da gestão de altas e também a componente social. Portanto, temos aqui os 4 Cs que me garantem que a equipa funcione, com a pessoa no centro, mas que existe a comunicação permanente, colaboração, capacidade comum e uma cultura também comum face às necessidades. Utilizamos todos os meios de tecnologia e informação possíveis e, portanto, em relação às tecnologias de informação e comunicação, eu deixarei para mais daqui a pouco, porque queria falar aquilo que o professor Rui Santana falou há pouco, abordou a colaboração com a Escola Nacional de Saúde Pública e eu queria falar até que ponto esse projeto foi para a frente, mas criámos do sistema informático dentro da unidade local de saúde critérios informáticos que nos permite seguir a pessoa. Primeiro permite-nos saber quem é o utilizador frequente, portanto é o que está do lado direito. Automaticamente pessoas que vão mais de 4 vezes ao serviço de urgência são notificadas às equipas de gestão de caso que procedem à sua avaliação do porquê desta situação. E depois de quando a pessoa ingressa na equipa de gestão de caso, há uma notificação quando existe um episódio de serviço de urgência básico ou médico-cirúrgico às equipas que permitem as equipas terem conhecimento que aquela pessoa está no serviço de urgência e serem proativos no sentido de reorganizarem o cuidado imediatamente ao contactarem a equipa hospitalar. Ou seja, sabemos onde está a pessoa e colocamos a pessoa no sítio certo, tendo o radar na pessoa. Esta foi a forma que nós encontramos, através do sistema informático que criámos. Depois temos também as tecnologias de informação e comunicação que fomos crescendo com elas, a teleconsulta, as teleconferências com a equipa hospitalar e a telemonitorização. Em 2022, candidatámos numa visão, numa vertente de melhoria contínua, candidatámos dentro do programa SAMA, candidatámos para desenvolver um instrumento de suporte ao programa de gestão de caso, baseado mesmo na gestão de caso e no gestor de caso, que se foi chamado o Projeto 3CAL e que depois, com o apoio e colaboração da Escola Nacional de Saúde Pública, foi fantástica neste enquadramento. O que fizemos foi, para quem esteja a ouvir perceber-se, não fomos nós que desenvolvemos o programa, nós pedimos às pessoas com doença crónica que estivessem, através de entrevistas exploratórias, dissessem o que é que veriam naquele programa com necessidades específicas, aos parceiros da comunidade que fazem parte também da equipa de gestão de caso, que colaboram connosco e que partilham estas pessoas e o cuidado destas pessoas também estiveram presentes, e nas instituições, nomeadamente as RPIs, da Rede Nacional de Cuidados Continuados, e sobretudo a pessoa e o cuidador. Portanto, foi feita durante 2022 esta abordagem, esta análise, este estudo com o apoio da Escola Nacional de Saúde Pública, para desenvolvermos o Proactive Case Manager, que desenvolvemos em 2023 com a aplicação informática e que foi implementada em 2024. Portanto, foi implementado este ano pelas equipas de gestão de caso, pela USLA, e neste momento temos um programa que nos permite, um programa de melhoria contínua que nos permite ter todos os utentes dentro do programa, ter todos os planos de individual de cuidados que estão e que são coproduzidos com a pessoa dentro do programa, permite-nos ter alertas quando o plano de individual de cuidados não está a ser cumprido, permite-nos ter todas as escalas devidamente, as que nós selecionamos, que eu deixo aqui algumas, a de Charson, a de Bartel, a de Guedes, a de Lauton, todas devidamente preenchidas. Isto permite-me sempre ter uma avaliação contínua e diária das nossas intervenções. Permite-me também saber quem é que não tem escalas preenchidas e quem não tem a folha medicamentosa
cumprida, portanto, permite-nos um acompanhamento contínuo das ações e do programa e das intervenções. Para mim, tem um significado especial, porque ele também foi desenhado em função da vertente dos gestores de caso, a existência da web app utente, que permite ao utente e ao cuidador seguir o seu plano de ação através da web app, monitorizar-se diariamente e essa monitorização imediatamente sair no programa de gestão de caso. Ou seja, é uma monitorização em que a pessoa tem a sua folha medicamentosa, o seu plano de ação que quis fazer e que acha que é capaz de fazer, e portanto esta relação fantástica do Proactive Case Manager, que eu penso que é o primeiro software focado na gestão de caso que desenvolvemos no ano de 2022, 2023 e 2024, em parceria com a Academia da Escola Nacional de Saúde Pública. Isto é fundamental, mas o outro grande pilar fundamental são as parcerias. Portanto, as parcerias nos vários sítios. Eu vou ficar-me com a Odmira, que temos imensas parcerias com todos os stakeholders que existem, que possam intervir nas necessidades e intervêm, partilhamos e temos reuniões mensais com várias associações, nomeadamente, não queria estar aqui a referir só uma, mas a Taipa tem sido um apoio importante porque tem um gabinete de apoio ao cuidador e à pessoa cuidada e, portanto, satisfaz aqui um aspecto interessantíssimo, que nós temos poucos psicólogos, eles têm psicólogos e, portanto, partilhamos o plano, há uma partilha do plano e há uma referenciação e um acompanhamento e, portanto, as parcerias é uma teia da comunidade que é fundamental para satisfazer as necessidades da pessoa com doença crónica complexa. O nosso plano de ação passa sempre por um plano individual de cuidados que vai bater em 4 aspectos fundamentais: a capacitação e a educação, os autocuidados, a gestão do regime medicamentoso e os sinais de alerta e descompensação. As intervenções são por domicílio, são por visitas domiciliárias, são por contactos telefónicos e são por consultas assistenciais no centro de saúde. A elaboração deste plano com a pessoa é da responsabilidade do gestor de caso em equipa, mas a sua concretização e monitorização é dessa responsabilidade do enfermeiro gestor de caso. O plano nós chamamos envolver e capacitar e passa pelo conhecimento sobre as suas doenças, sobre a sua medicação, sobre os sinais e sintomas, a adesão a novos comportamentos, a autovigilância e a capacitação funcional e cardiorrespiratória, que penso que agora com o programa ou o projeto Consigo vai ser uma mais-valia para estes utentes. Isto é o que nós encontramos no dia-a-dia, o Hélder de certeza que também encontra, mais na área de diabetes, mas a polimedicação, a multimorbilidade implica isto, ou seja, uma gestão do regime medicamentoso, terapêutico na área medicamentosa completamente ineficaz, comprometida, não optimizada e, portanto, caixas e caixas de medicamentos que levam a descompensações frequentes. Portanto, esta é uma das nossas áreas primárias de atuação, a gestão do regime terapêutico na área do regime medicamentoso. Temos outras. Temos a vigilância para os sinais e sintomas de descompensação, conhecimento das doenças, essa vigilância contínua, essa capacitação contínua. Aqui na capacidade da pessoa identificar o sintoma, tendo em conta a sua vivência, a sua experiência e saber lidar com esse sintoma, tendo sempre um elemento de referência em caso que sinta que existe uma descompensação e que o sistema funcione rapidamente em função desta ativação por parte do próprio desta descompensação dos sintomas. E eu aqui quero ser muito prático. Imaginemos alguém que aumenta 3 kg e que sente maior dificuldade respiratória, contacte imediatamente o seu gestor de caso. O seu gestor de caso coloca a equipa a funcionar, coordena o cuidado. Nós, nos cuidados de saúde primários, temos a possibilidade de termos o raio-x que pode fazer para um despiste de um derrame pleural. A medicina interna pode fazer essa avaliação. Pode haver um reajuste medicamentoso rápido e a pessoa não tem que ir a um serviço de urgência a 70 km do local da sua residência. Por isso tem que estar capacitado nesta capacitação da vigilância de sinais e sintomas. Os instrumentos de suporte que tornámos com a equipa de gestão de caso transversais e uniformizados, ou seja, são utilizados nos serviços de medicina, são utilizados também noutros serviços, nos cuidados de saúde primários, semelhantes, para não ser confuso, todos falarmos uma linguagem comum, e a participação e a adesão do próprio. Este é um caso que eu costumo trazer sempre quando sou convidado, porque demonstra o que é um bocadinho a capacitação em função da visão da pessoa. Isto era um senhor
como podem ver, polimedicado, em que tínhamos a preparação, não tinha capacidade e, portanto, seríamos nós a fazer a preparação do regime medicamentoso e fizemos as folhas espetacular, como fazemos, perfeitas, com conhecimento de cada comprimido, para cada doença, para cada sintoma, capacitámo-lo bem e capacitámo-lo tão bem que ele trouxe as suas próprias folhas. E eu acho que isto é o princípio da adesão, ou seja, ele foi capaz de pegar no que tinha, mas construiu à sua maneira, tendo conhecimento do que tinha e trouxe isso consigo. Portanto, o trabalho foi feito, isto para dizer que não têm de ser todos iguais, não têm de ser folhas todas iguais, eles têm que ter a capacidade de estarem motivados e promoverem a mudança, arranjando estratégias que estejam adaptadas a si e à sua família. E, portanto, a adesão é o nosso pilar no programa de gestão de casa, é que as pessoas consigam aderir, e para aderir elas têm que ser capacitadas, têm que ter conhecimento, temos que desenvolver competências, têm que ir ao encontro da autoeficácia, mudar comportamentos, e isso é dos aspectos mais difíceis e mais importantes, porque nós precisamos que a pessoa esteja motivada, mas ao mesmo tempo que tenha capacidade e motivação para a mudança. E tem que ser contínuo, e numa equipa, não pode ser só uma pessoa, tem que ser uma equipa. Ganhos em saúde pela sua autogestão. E para não me alongar mais, queria dizer os dados, pode ser que corresponda ao que o professor Rui Santana pôs no início, do custo e efetividade. Eu vou utilizar os dados, primeiro o número total de pessoas que tivemos na equipa até o momento foram 248 pessoas. Como podem ver, vou focar mais nas patologias, as comorbilidades mais frequentes, que são a insuficiência cardíaca, a hipertensão, a doença renal crónica, a doença pulmonar, a diabetes. Portanto, isto tudo junto. São também as doenças com maior incidência e prevalência em contexto nacional, europeu e mundial, com elevado índice de comorbilidade de Charson e com uma escala de Riron, que é a escala de avaliação social, que também a fazemos, de 7. O que é que isto implicou? E esta forma de atuarmos implicou a que tivemos uma redução. Estes são dados do ano passado, 2023, tivemos uma redução de 57% ou 61% nos idas ao serviço de urgência médico-cirúrgico, uma redução de 60% a 75% nas idas ao serviço de urgência básica do centro de saúde, houve uma redução significativa dos internamentos, dos dias dos internamentos, e também aqueles que foram internados menos descompensados, mais capacitados, e houve uma redução da demora média do dia do internamento. Tivemos uma redução também nas consultas de medicina geral e familiar, o que significa que, trabalhando na comunidade, há muitas das consultas de medicina geral e familiar podem ser diminuídas porque o médico de família tem conhecimento da situação que se passa e trabalhamos diretamente com ele. O que tivemos foi um aumento das consultas hospitalares, e com este aumento das consultas hospitalares colocámos as necessidades, se calhar, na especialidade certa. Portanto, isto são dados comparados 365 dias antes e após a admissão do programa, e dizer que este programa tem alguns prémios de boas práticas em saúde, de sustentabilidade, que me dá muito prazer e carinho, que é o do município de Odmira, de onde eu venho, o município sentir aquilo que o professor Rui Santana, que nós podemos ser mudança nas organizações, na integração de cuidados, na satisfação das necessidades da nossa comunidade, e este ano, o prémio Top Health Awards de integração de cuidados. Estes prémios são importantes, mas esta é a via, este é o caminho. E se pensarmos bem que o programa de gestão de casa da USLA tem a ver com uma população e um contexto específico, utiliza a pessoa como o seu parceiro no cuidado, cria comunidades mais resilientes e cria novas alianças, temos uma capacidade de força, de trabalho comum, de contínuo, e temos soluções digitais. Agora só nos falta, e quer ser provocador, o resto que não depende de nós, que é um alinhamento do sistema por pagamento e uma transparência dos processos, que esperamos que neste momento temos alguns pilares que dependem de nós, outros não dependem de nós, mas nós vamos fazer com que dependa, porque para que programas de gestão de casa e programas de integração de cuidados, todos os pilares têm que funcionar de forma correta. Terminando dizendo que o programa de gestão de casa da USLA alterou o sistema, fez com que as pessoas não tivessem obstáculos, ou seja, não têm que o saltar, passam por baixo, é muito mais fácil, e fez com que cada profissional que trabalha na equipa, as comunidades e os parceiros que trabalhamos e a pessoa pensem de maneira diferente. E eu queria deixar estes três aspectos que acho que é fundamental, o pensar de maneira diferente. E, portanto, em nome da equipa de gestão de casa da USLA, que estão aqui representados, agradeço-vos e espero que tenha colaborado para o tema. Muito obrigado.
Muito bem, Hugo, muito obrigado pela sua excelente apresentação também. Portanto, eu creio que quer os prémios que aqui estão, quer a evidência dos números que são aqui apresentados, portanto, são também demonstrativos do sucesso deste programa. Eu diria que tivemos aqui duas apresentações sobre que, de alguma forma, demonstram como o conceito de gestor de caso pode ser implementado e aqui até de forma relativamente diferente. Portanto, eu tive aqui a tirar algumas notas, acho que há alguns pontos em comum, há outros que são claramente também diferentes, mas o que importa é que o conceito de gestão de caso, de alguma forma, está aqui presente das duas formas. Portanto, eu apontei aqui como pontos comuns o facto de ser dirigido às necessidades, foi algo que nas duas apresentações foi bastante focado, o dirigido às necessidades diferentes e cujo as respostas tradicionais não dão resposta, o foco no utente. Este é daqueles chavões que nós já ouvimos, enfim, desde que estamos dentro do sistema de saúde, o foco no utente, etc. Epá, tem aqui dois bons exemplos de formas organizacionais onde foram tomadas decisões direcionadas claramente para uma prestação focada no utente. Portanto, se querem exemplos de como é que isto se materializa, eu acho que estão aqui dois excelentes exemplos. O facto de terem equipas multidisciplinares, portanto, não é só um episódio, não é só uma especialidade, não é só uma prestação esporádica que consegue resolver todos estes problemas. E, portanto, quer uma abordagem, quer outra, tem sempre aqui um conceito de multidisciplinariedade presente. E depois, também os bons resultados claramente são aqui demonstrados e isso nota-se até pelo vosso entusiasmo na apresentação destes mesmos programas. Portanto, a satisfação, o interesse e aqui a motivação é claramente também algo que transpareceu das vossas próprias apresentações. É um pouco dizer aqui, portanto, que são dois excelentes exemplos daquela frase que nós já ouvimos várias vezes também, que diz que não esperes aquilo que o sistema pode fazer por ti, e, portanto, dentro do próprio sistema e dentro das condições contextuais, com certeza difíceis, não foi muito fácil fazer a implementação, houve um caminho de pedras que foi percorrido, já são vários anos de trabalho, mas claramente está aqui dentro do nosso sistema bons exemplos de como as coisas podem ser também implementadas. Faltam aqui outras, como o Hugo referiu, como é óbvio, mas claramente podemos fazer dentro do sistema e ter aqui boas abordagens e boas respostas. Aqui, como pontos de diferença, eu apontaria o facto de um ser, sobretudo, focado numa patologia, mas que requer uma multidisciplinariedade de resposta, enquanto aqui no segundo exemplo temos algo mais abrangente. Depois é muito interessante ver onde é que estão situados hierarquicamente, dentro do organograma, onde é que eu situo efetivamente este programa de gestão de caso. Deixa-me fazer só aqui um parênteses muito rápido. Eu ainda ontem, não sei se estão aqui alguns presentes ou não, mas ainda ontem fiz um case study com os alunos de administração hospitalar deste ano, que se chamava mesmo, eu tenho aqui ao meu lado, Programa de Gestão de Doentes Complexos, Desenho Organizacional. E, portanto, a discussão era exatamente essa, era onde é que ficava. Portanto, as pessoas ficaram um bocadinho baralhadas, o que é isto, o que é diferente, mas porquê é que não fica nos cuidados primários, porquê é que não fica ali, isto deve ser um departamento, deve ser um serviço, deve ser um programa. Bem, não interessa, não é? Portanto, não interessa propriamente dito, o que interessa é o tipo de resposta que efetivamente depois é dado, e aqui até são dados dois bons exemplos de como a situação hierárquica e funcional dentro do organograma está situado em sítios diferentes, mas funciona. Portanto, não é? Portanto, temos é que encontrar aqui o espaço indicado para essas mesmas respostas. E depois gostava de salientar aqui também um bocadinho em causa, enfim, dentro da participação que nós tivemos, a importância, e mais uma vez, refiro aquilo que já disse há pouco, há aqui um software orientado para esta gestão de caso, e nós sempre tivemos aqui em mente, desde o início, aqui a partilha e a difusão deste software para outros contextos. Portanto, que isto seja uma solução que fique preparada também para que outros colegas de outras unidades locais de saúde, noutros contextos, eventualmente depois possam utilizar. E aqui faço também um apelo, portanto, a quem tiver interesse, também com certeza que no litoral alentejano encontrarão um melhor acolhimento para mostrar o que é que foi feito e para verificar eventualmente também as condições de difusão deste tipo de solução.
Bom, eu passaria também só a palavra à doutora Adelaide Belo. Não sei se quer fazer também algum comentário sobre estas apresentações, e depois veríamos aqui dentro do nosso chat também quais é que são uma ou duas perguntas para eventualmente também respondermos. Entretanto, também agradeço e noto que estas intervenções tiveram aqui bastante interesse, porque as perto de 160 pessoas que estão a assistir se mantiveram aqui de forma resiliente e interessadas, portanto, nestas mesmas apresentações. Portanto, queria saudar todos aí em casa. Passava agora a palavra à doutora Adelaide Bell e depois dávamos aqui uma revisão sobre o chat e ver quais são as Ok. perguntas que, entretanto, foram colocadas. Doutora Adelaide, força. Eu, como devem calcular, estou muito satisfeita com mais este webinar. Acho que correu muito bem, mais uma vez. Acho que foi importantíssimo, tal como eu previa, a introdução do professor Rui Santana, porque de facto é uma pessoa que tem muito estudo sobre esta matéria, portanto consegue transmitir dados e conceitos muito bem organizados, e sem conceitos nós não conseguimos avançar com nada. Depois, salientar que, de facto, o gestor de caso não há um modelo único, não há um modelo único. Há um core de identificação que foi salientado, como o professor acabou de dizer, mas temos aqui duas experiências diferentes, em contextos diferentes, um mais urbano, com pouca dificuldade de transportes, com pouca dificuldade de acesso aos serviços, e outro no meio urbano ou rural, com muito rural, mas numa região com muita dispersão geográfica da população, e com mais dificuldade de acesso. Portanto, foram soluções. Quando nos focamos nas necessidades das pessoas, e não, como já se disse, não nas nossas necessidades, mas nas necessidades das pessoas que identificamos, seguramente que encontramos soluções que vão de acordo a essas necessidades, especialmente se a gente lhes pergunta quais são essas necessidades. Portanto, isto aqui é a prova de que pessoas de trabalho sério preocuparam-se com quem tinham necessidade de cuidar e encontraram duas soluções diferentes e iguais para dar resposta a essa situação. Seguramente há outras e encontraremos outras, e aproveitamos, se houver outras que nos queiram mandar, que nós possamos partilhar, mandem para o mail pafic@pafic.pt, que nós seguramente podemos, noutra situação, partilhar. Mas estas são dois exemplos de como, não tendo que fazer rigorosamente igual, podemos responder às necessidades das pessoas, e isso é que é um programa de gestão de casa. Professor Santana, estou aí duas ou três perguntas, sim. Sim, estão aqui duas ou três perguntas a quem, enfim, eu agradeço quem as formulou e, portanto, posso começar aqui por esta. Gostava de saber se existe alguma comissão, eu não sei quem é que a colocou, mas pronto, gostava de saber se existe alguma comissão de acompanhamento, monitorização e avaliação dos projetos nos vossos hospitais. Hélder, não sei se quer começar e depois passamos ao Hugo. No nosso hospital, a realidade é que não existe uma comissão de acompanhamento de cada um dos projetos. É óbvio que quando fizemos esta proposta ao nosso conselho e foi aceito, obviamente que todos os anos estes resultados são monitorizados e é avaliada a atuação da equipa. Mas no início foi muito, como o professor Rui disse, muito partir pedra, muito perceber quais eram as necessidades, por onde é que era o caminho, e com a ajuda, obviamente, também da área de gestão do nosso hospital, foi possível construir este caminho e chegar ao que é hoje o projeto. Hugo. É semelhante ao Hélder.
Existe apenas uma equipa de coordenação que faz a avaliação do programa ao final do ano 2023, 2022 e reestrutura o nosso caminho e a intervenção no próximo ano. Eu Mas diria temos que reuniões mensais. Sempre. iria também aqui, deixa-me só acrescentar muito rápido. Aproveitando o que a doutora Adelaide estava a dizer, é que, e se calhar não fui explícito, não temos uma comissão, temos um núcleo que fazemos reuniões mensais no hospital, nos cuidados de saúde primários, todos os meses. E, portanto, temos este trabalho permanente do que queremos atingir, mas comissão, como penso que alguém que perguntou ali no sentido daquela comissão típica, não temos. Deixa-me só aqui frisar dois aspectos muito rapidamente. É óbvio que tem que ter o apoio do Conselho de Administração. Ah, Quem o quiser fazer tem que ter o apoio do Conselho de Administração. Portanto, sem esse apoio, eu duvido que depois, como é óbvio, claro. as coisas aconteçam. Segundo aspecto, também muito importante, e é por isso também que aqui estamos. Vocês já não vão ser efetivos, vocês já têm aqui um laboratório onde se podem basear de bons exemplos que podem também reproduzir. Portanto, já há exemplos em Portugal de como as coisas podem funcionar. É muito mais fácil nós podermos convencer, naturalmente, dentro de outros contextos, que esta é uma solução que, dentro do contexto português, pode funcionar, do que aquilo que nós encontramos aqui há 10 anos atrás, quando Exatamente. até só referir o nome e a designação e o conceito gerou imensa polémica, não é? Portanto, há aqui um trabalho que, entretanto, foi feito por estes senhores e por outros também dentro de outras realidades, como é óbvio, que eu acredito que possa também ser um elemento facilitador para quem agora quiser efetivamente começar aqui também, de alguma forma, a implementar este tipo de projetos. Eu Professor, vou só deixa-me aqui só para aproveitar. outra. Sim, Professor, doutora Adelaide. antes de avançar para outra, deixa-me só eu aproveitar que eu não queria perder esta oportunidade. Provavelmente a pergunta tem a ver, digo eu, com a Comissão de Integração de Cuidados que está legislada, já estava na anterior legislação e está legislada na atual legislação, quando foram criadas as novas unidades locais de saúde, e que daquilo que eu conheço, do que eu conheço, e tento perguntar a vários elementos das várias OLS, ainda não tem o papel que devia ter junto das OLS. As comissões, assim como há a comissão de ética, assim como há a comissão de controle de infecção, assim como há a comissão da qualidade, etc., são importantes e são estruturantes e braços do Conselho de Administração. As comissões de integração de cuidados devem ter o mesmo caminho e devem ser organizadas sem medos, porque eu acho que neste momento os pacientes não têm algum receio de abrir a mão para esta comissão, porque naturalmente a definição da estratégia é do Conselho de Administração e o reporte de todas estas comissões são ao Conselho de Administração. Se foi relativamente a esta comissão que está legislada e que eu saiba, não funciona. Podemos só ir aqui então para a última questão, estamos em cima do tempo também para terminarmos. Há aqui uma questão que eu também gostaria de vos colocar e que tem a ver com os aspectos da formação que também foram aqui referidos, não é? Portanto, a formação específica que os gestores de caso destes dois projetos obtiveram antes do seu início, de acordo com a profissionalização que foi referida na primeira apresentação de hoje. Portanto, isto de saber se o ovo ou a galinha, o que é que nasce primeiro, de alguma forma, não é? Portanto, mas acho que é uma boa pergunta, é uma boa questão, não só para aquilo que foi feito, mas sobretudo eu creio que abre aqui também perspectivas sobre o futuro, não é? Portanto, se nós identificamos exatamente aqui boas experiências, que há aqui áreas de profissionalização que claramente fazem falta, que caminho é que também se pode fazer para o futuro? E depois eu também só gostaria de fazer um pequeno comentário sobre isto. Hélder,
a realidade é que a nossa realidade não é como nos Estados Unidos, nem no Canadá. Não existe uma forma de certificar esta competência. E o que aconteceu no meu caso foi uma construção progressiva destas competências ao longo do tempo, e com muita aprendizagem, com muito esforço, com muita dedicação, para perceber na minha área o que era a diabetes, o tipo de medicação, a motivação dos doentes. Isto foi-se construindo progressivamente. Obviamente que não houve uma formação prévia à integração no projeto. Que se calhar é o caminho, se calhar é essa a ideia de no futuro acontecer, de haver uma certificação deste tipo de competências, mas temos que começar por algum lado e foi assim que começamos. E se calhar é essa a evolução natural da formação dos gestores de caso. Muito bem. Hugo, Não foi diferente do Helder. Mas queria deixar aqui alguns aspectos que eu considero importantes em relação às competências. Há 3 competências fundamentais. Uma é ser perito na área da atuação, ou seja, tem que ser alguém que é muito perito e que esteja sempre de acordo com as guidelines que vão surgindo, portanto, e os Estados Unidos fazem isso, ou seja, essas certificações são de 2 em 2 anos, penso eu, e portanto necessita demonstrar conhecimento permanente e contínuo sobre a área que atuam. Depois a capacidade de comunicação, tem que ser alguém com capacidade de comunicação e tem que ser alguém que negocie negociação em relação de relações pessoais e conflitos. Estas são algumas competências, existem outras definidas na abordagem da certificação dos Estados Unidos, que já li bem várias vezes. Do ponto de vista daquilo que o professor Rui Santana falou, se o enfermeiro gestor de caso for enfermeiro, terá que ser especificamente um especialista de enfermagem. A especialidade de enfermagem, como enfermagem avançada, tem características para ser gestor de caso numa determinada situação? Provavelmente sim, provavelmente tem que ter outro complemento e provavelmente o que eu acho mais importante, porque o gestor de caso pode não ser enfermeiro, e eu não gostava de focar-me só na enfermagem, pode ser assistente social, pode ser outro profissional, deve haver uma certificação avaliada, contínua, com competências específicas, que quem quiser ser gestor de caso, seja enfermeiro ou não, possa tirar essa certificação e estar comprovada essa sua avaliação. Isto é a minha opinião. muito bem. Só para terminarmos então, eu agradeço aos dois as vossas respostas. Eu creio que houve também aqui, não só em termos de formação, mas também de partilha de outras boas práticas de outros países, onde também se foi buscar alguma inspiração. Vejo aqui também alguns comentários das enfermeiras de enlace espanholas, que tradicionalmente também têm funções muito parecidas. Mas eu recordo-me também que houve aqui também inspiração de outros países e houve aqui também, de alguma forma, o conhecimento ou a tentativa de conhecimento dessas mesmas experiências noutros contextos. Entretanto, estas equipas, apesar de não terem sido previamente formadas, elas creio que já adquiriram experiência para poder naturalmente falar com propriedade desta mesma função. E deixa-me também só acrescentar que mesmo assim tiveram algumas formações. Tiveram formações de uma forma diferente, sobretudo aplicada em gestão de projetos concretos, que entretanto também foram desenvolvidos com a comunidade. Portanto, nós chamamos as pessoas das farmácias da comunidade, as pessoas que trabalham nas ERPs, as pessoas que trabalham nos municípios, e formamos aqui alguns projetos transversais dentro desta área, aos quais nós associamos, por exemplo, conceitos como gestão de projetos, como, por exemplo, gestão da mudança, por exemplo, tecnologias e integração de cuidados, financiamento e integração de cuidados. Portanto, estas equipas não foram previamente, é verdade, aqui formadas, mas já houve uma tentativa e já houve uma procura dessa mesma formação ao longo deste caminho, que é também, acho eu, particularmente importante. Pode ser para o futuro, portanto, estas questões fiquem em agenda e que sejam interessantes depois para uma futura discussão. Doutora Adelaide, eu penso que poderia aqui encerrar a sessão, agradecendo a todos os participantes, particularmente ao Hugo e ao Helder, felicitando a PAFIC, saudando todos aqueles que aqui estiveram connosco durante esta hora e meia e, portanto, até à próxima. Doutora Adelaide, se quiser encerrar a sessão, portanto, faça favor. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada ao professor, muito obrigada ao enfermeiro Hugo e ao enfermeiro Helder.
por mais este momento de partilha e de aprendizagem, e seguramente haverão outros momentos em que podemos estar juntos e partilhar outras experiências e, como disse, se houver situações idênticas, podem dar-nos conhecimento para nós também sabermos. Não posso deixar de aproveitar esta audiência para vos pedir que nas vossas agendas arrisquem os dias 10 e 11 de outubro. Estamos a trabalhar com a Unidade Local de Saúde de Coimbra, o 4º Encontro Nacional de Integração de Cuidados, e desde já apelo a que vai ser muito brevemente lançado a chamada para mandarem posters, e também para a 3ª edição do Prémio de Integração de Cuidados, que se realizará também este ano. Por terminar, e começando ao princípio da conversa do professor Rui Santana, peço ao Miguel que partilhar convosco, provavelmente já leram, mas em maio do ano que vem vai realizar-se em Portugal, pela primeira vez, a Conferência Internacional de Integração de Cuidados, a maior conferência internacional de integração de cuidados, em que a International Foundation for Integrated Care, juntamente com a PAFIC e com outras parcerias, nomeadamente a parceria da Escola Nacional de Saúde Pública, enquanto entidade académica, científica, portanto, é um apelo a todos, mas a todos nós que estamos todos, não só da saúde, mas da área social, das comunidades, da área das autarquias, das associações de pessoas, das doentes, das associações de cuidadores. Todos nós temos que nos juntar para que esta conferência seja um sucesso em Lisboa e alavanque todo este processo de integração de cuidados que foi iniciado, quer seja público, quer seja privado, quer seja área social, quer seja área comunitária, porque a integração de cuidados é necessária para, como o professor bem explicou, dada a nossa epidemiologia e demografia, o custo da não integração é muito alto. E, portanto, esta será uma oportunidade para todos de estarmos juntos e de podermos, essencialmente, partilhar, ouvir experiências internacionais, que vos digo, as experiências nacionais são da Europa, são do Canadá, são da Austrália, são da Nova Zelândia, são de Singapura, são da China. Portanto, temos muito que poder aprender com os nossos colegas e, naturalmente, eles connosco também, e com as nossas instituições e com a nossa academia. Portanto, aqui fica, também risquem os dias de 14 a 16 de maio de 2025, para que todos juntos possamos fazer desta conferência um sucesso e uma boa recordação da integração de cuidados para os nossos convidados. E obrigada. Se houver algumas perguntas que não foram respondidas, eu vou ver, e depois eu penso que há aqui algumas relativamente ao programa informático, que é da Unidade Local de Saúde Litoral Alentejano, mas, portanto, eu não vos posso responder neste momento, mas irei ver e darei uma resposta posteriormente. Mais uma vez, professor Santana, muito obrigada pela sua colaboração, pelo este tempo que teve connosco. Sr. Enfermeiro Helder e Sr. Enfermeiro Hugo, muito obrigada também, e seguramente teremos mais oportunidades para estarmos juntos. Muito obrigada a todos.